Segundo o dicionário, manipulação é falsificação da realidade que busca induzir alguém a pensar de determinada forma. Um dos meus filmes favoritos chama Dolls, do Takeshi Kitano. E para mim ele chama dolls, que são bonecas, porque muitas vezes nós somos bonecos das nossas próprias paixões. E a gente confunde amor com manipulação, com abuso, e vai ficando em relações que desgastam a gente cada vez mais, sem perceber que a gente está sendo fantoche de alguém. Para falar sobre manipulação, jogo da culpa e como perceber que a gente está em relações abusivas, eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Nahida Miko, psicóloga, escritora, que eu já entrevistei online e agora a gente está ao vivo. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui comigo, que doutora prazer, Nahida. Carol, que prazer, você não imagina. Eu acho muito importante a gente falar sobre manipulação, porque eu vejo o quanto a gente não percebe que está sendo manipulado, até talvez porque a gente idealiza de que o manipulador ou a manipuladora são aqueles personagens caricatos, facilmente identificáveis, que estão manipulando a gente de caso pensado. E, na verdade, a manipulação está muito mais presente nessas relações abusivas do que a gente imagina, né? É o tônico das relações. A gente, em algum grau, Carol, a gente sempre manipulou alguém em alguma situação. A gente, normalmente, no dia a dia, né, que a gente falava que era chantagem emocional. Eu acho que isso faz parte até do ser humano, a gente faz isso muitas vezes, né? Só que falando de relacionamento abusivo, é a tônica do relacionamento. Ele precisa, o manipulador, o abusador, precisa fazer isso porque é como ele tem a pessoa na mão dele, ele controla. O mais importante numa relação abusiva é o controle. Né? E eles fazem esse controle muito bem feito, ou elas fazem, tem muita mulher também, né, que faz isso, através disso, manipulando, mexendo com a culpa, jogando, responsabilizando a vítima por tudo de errado que o abusador faz. E a pessoa não consegue perceber, porque é muito sutil e é muito devagar. Né? Por isso que ninguém, se o cara chegasse solando, batendo numa mulher, ela não ficaria. Não, ele começa como príncipe. E nós temos esse histórico. A mulher, né, a história dos contos de fadas, o príncipe encantado, a outra metade. A gente foi ensinada que a gente precisa buscar no homem, ou o homem na mulher, ou seja, qual for o tipo de relacionamento, é o outro que vai te complementar. E é isso que acaba com tudo. Porque a gente não precisa de ninguém para complementar. Se você não for inteiro, aliás, você não fica com ninguém. Se você não ficar bem sozinho, dificilmente você vai ficar bem com alguém. Você tem que ter essa independência e é o que o relacionamento abusivo não permite que exista. E você falou que o abusador ou a abusadora vão jogando com a culpa. Sim. E eu vejo muito esse jogo de culpa que paralisa muitas vezes as pessoas. Então a pessoa fala: não, mas aquele dia você não me atendeu, você mentiu para mim, e a pessoa justifica algo que ela fez, que está sendo violento emocionalmente, porque você errou. E como você entende que você errou, você fica naquela relação. Você percebe muito esse jogo da culpa Mas e como os é que ele erros se são dá? provocados. Os erros são provocados na vítima. Ai, como é que é isso? Então, tem gaslighting, tem tantas ferramentas que se usa, né? Mas, por exemplo, você quer ver um meio muito simples e corriqueiro que a gente vê? É através do ciúme. Eu te amo tanto que eu não quero que você saia com a sua amiga. Mas, poxa, eu também te amo, você tem que confiar em mim. A gente vem com esse papo inicial, porque eu conheço mulheres de todos os tipos, idades, classes sociais que entraram em relacionamentos abusivos, né? Aí ela fala assim, ela sai com a amiga. Não, você tem que entender que eu te respeito. Aí ela não aguenta, porque ele faz um jogo pesado. Ele fica emburrado, ele some, ele não fala. Aí ela começa a entender que o preço, só para sair com uma amiga, é muito alto para ficar mal com ele, porque ele é tão legal, porque nesse início ele é maravilhoso. Então, ela vai aprendendo a fazer uma leitura de que aquele ciúme é um sinal de amor. Ela vai cedendo em tudo. E qual é a estratégia do relacionamento abusivo? É o isolamento social, né? O isolamento familiar,
amigas. Então, quanto mais sozinha a vítima de abuso estiver, mais fraca ela fica. Né? Aí, como ela não tem a ajuda de ninguém, porque a coisa tem desdobramentos, como ela não tem ajuda de ninguém, porque ela está sozinha, ela se recolheu, ninguém sabe muito dela, né? Se ela separa e vai, ela não tem um acolhimento. Aí ela volta, é mulher de malandro. Então, as pessoas param de acolher, porque falam, ela vai voltar mesmo, não vou nem me desgastar, não vou meter a colher. Sim. Só não entende que ela já está adoecida. Quando a mulher chega ao ponto de ficar num relacionamento assim, não conseguir sair, não consegue sair, é porque ela já está adoecida. E eu achei interessante isso que você falou, de que a culpa é plantada. Que outros exemplos você tem desse plantar a culpa? Tem uma coisa que me veio à cabeça, que uma aluna uma vez falou, que ela mentia. Ela começou a mentir, que ela ia encontrar as amigas. Ela falava que ela estava no trabalho, porque ele ficava incomodado. Ele falava que uma das amigas não era uma boa companhia. E aí ele pegava ela na mentira do você não estava trabalhando, porque também tinha um controle, ligava para a empresa para saber se ela tinha saído, se ela não tinha saído. E aí ela falava, tá vendo? Mas ele tá sendo assim agora mais controlador porque eu menti. Isso. Então, como ele joga pesado, a mulher começa a mentir, né, arrumar desculpas para não é para trair, não é para fazer nada. Ela só quer ir tomar um café com uma amiga. Aí isso vira uma culpa gigante, porque eu menti para ele acha que eu estou traindo, ele acha que se eu fiz isso eu vou trair. E aí ela tem medo que ele faça igual, porque ele fala, tá, não tem problema, então eu também vou mentir, vou sair com os meus amigos. É um jogo, sabe, muito violento. E ele tá maravilhoso ainda nessa fase. Então ela fala, por que eu vou perder o príncipe da minha vida? Ele é maravilhoso. Assim que ele consegue cercear tudo, isolar, a mulher se bobear, nem está mais trabalhando, porque ele fala, eu vou te dar tudo, você é uma princesa, mulher para mim tem que ser dondoca. Eu tive uma paciente assim, eu quero você linda, maravilhosa, se cuidando para mim. Só que depois ela não ia, por que você se cuida tanto se você só sai comigo? Você entende? É um jogo que a mulher não sabe direito para onde ir. Isso ainda está ameno. Né? Aí ele começa a sair e voltar tarde, ou ele ofende a mulher, ele começa com as ofensas. Nossa, você está feia, você está gorda, você está tão abandonada. Você não me ama mais? Por que você não quer transar nunca? Né? Então, aí ela começa a achar que ela tem que se forçar ao sexo para que ele não procure fora. Só que ela não tem vontade, a autoestima dela está zerada. Né? Aí tem os filhos, ela não pode sair. Ela vai ficando tão sem saída, tão sem escape. Ela não tem válvula de escape nenhuma, ela não tem com quem desabafar. Ele começa, todas as amigas passam a ser mulheres que não prestam, ele não quer, porque essa tua amiga faz isso, entendeu? Então, ela não tem amigas. A mãe, ele acha que a família dela, a tua mãe e o teu pai não gostam de mim, óbvio, porque a filha eles não têm mais acesso à filha, aos netos, né? Por quê? Porque vai ouvir, olha, teu relacionamento é esquisito, você não faz mais nada, você começa a alertar. Por isso que a gente fala, se mete a colher sim em briga de marido e mulher. Óbvio, se você for amiga, se você vê, se você gosta daquela pessoa, né? Mesmo que seja até uma conhecida, se você puder dar um toque. Sim. Né? Porque a pessoa, ela não se dá conta da gravidade da situação em que ela está vivendo. Esse é o problema. Porque eu acho que o mais angustiante é a pessoa que está numa relação abusiva, em geral, ela vê, se ela viu já uma amiga numa relação abusiva, ela conseguiu identificar. Mas quando ela relativiza o abuso do parceiro ou da parceira. Então fala, não, mas não foi tão grave, ou já foi pior. Por que estando dentro, a gente não consegue identificar o abuso? Quais são os abusos mais difíceis de identificar? A gente até estava falando para preparar a pauta, né? O psicológico, porque são ofensinhas diárias, humilhações diárias, aí tem um elogio, então a pessoa ela fala, meu Deus, sabe? O abuso sexual,
Porque a mulher acha que porque ele é casado, o marido pode fazer o que ele quiser, ele tem direito sobre ela. E não é, se ela não tiver afim, ela não tem que fazer nada. Ou praticar uma modalidade sexual que não agrade. Ela não é obrigada porque ele é marido e manda nela, porque ele é dono dela. A nossa sociedade tem essa... Por isso que homem que sofre abuso fica calado, porque se ele for prestar uma queixa, né, ele não sabe se ele vai ser compreendido, se vão levar a sério o que ele está falando. Como, você apanha da tua mulher? Aí olha o cara daquele tamanho, a mulher assim, pequenininha. Mas por quê? Porque ele foi ensinado que em mulher não se bate. E ele sabe que se ele revidar, ele machuca. Mas aí, então, ele fica se submetendo aqui. São muitas nuances, muitas nuances. Patrimonial, abuso patrimonial, o abuso financeiro, ele controla tudo. Né? Ela não pode, ela não tem autonomia, ela não pode pegar um carro, às vezes não tem carro, ela tem que abastecer, ela tem que ter dinheiro para sair, ela precisa pedir para ele, aí passa no crivo. Mas você vai onde? Por quê? Mas isso é hora? Eu vou chegar mais cedo hoje, sabe? Então, ela vai encolhendo até caber na mão dele. Esse é o grande problema. Ela diminui para caber na mão dele. E você acha que a manipulação, muitas vezes, é uma resposta de uma insegurança, um ciúme? Porque, às vezes, as relações começam saudáveis, você vai vendo que elas vão ficando abusivas. E eu tenho visto muito homens que lidam mal com o sucesso profissional das parceiras. Então, isso é muito comum hoje em dia. A mulher começa a crescer na carreira, a ganhar mais, e aí ele entra nesse abuso psicológico. Nossa, você engordou. Ou começa a elogiar mulheres mais novas, critica, pequenas críticas. Você vê que a manipulação é uma resposta disfuncional à insegurança? É uma resposta tóxica, porque todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo naquele grau que a gente estava falando. Sim. Né? Óbvio, tem uma insegurança pelo machismo, o papel de homens e mulheres estão se redefinindo, tem muitas confusões ainda, muitos equívocos. Muitas vezes a mulher não sabe direito como agir, nem o homem, como agir no relacionamento. Né? Existe uma competição que antes não existia, porque a mulher não trabalhava, ela não afrontava em absolutamente nada. Né? Então, ele começa a minar a confiança dela para se sentir melhor. E isso é insegurança e é uma maneira tóxica de você resolver. Você tem que conversar, se expor, falar o que é que está sentindo. Tem 1000 maneiras para você tentar melhorar uma relação do que já apelar para manipulação, para humilhação. Né? Se a pessoa não consegue lidar com o seu sucesso, já é um sinal de alerta gigantesco, porque cadê a parceria? Cadê o orgulho, a admiração que faz parte? Né? Tudo isso faz parte de um relacionamento legal, bacana. E eu vejo, até eu estou fazendo uma matéria para o Mina Bem-Estar sobre como os monogâmicos podem aprender com a não monogamia. E que não tem nada a ver sobre a gente ter mais parceiros, mas uma das coisas que os não monogâmicos falam muito é sobre a gente descentralizar os afetos. Então, você poder ter as suas amigas que você vai jantar, ter a sua hora da yoga, ter o seu tempo que você quer ficar sozinha, não desmerece a relação. Não. E eu vejo que Perfeito. nos relacionamentos abusivos, qualquer outro interesse acaba sendo um motivo de discussão. Num mundo onde a gente está com mais contatos, mais interesses, às vezes você está no celular e a pessoa fala: o que você está fazendo nesse celular? Com quem que você está falando? Tem até uma pesquisa americana que fala que as pessoas têm mais ciúme do parceiro no celular do que nele conversando com alguém numa festa. Porque o celular é uma grande fantasia, você não sabe com quem está lá. Às vezes a pessoa está pagando o IPVA, a escola da criança, e você está achando que ela está flertando. Sim. Esse nosso circular mais tem gerado mais relações abusivas porque a gente está mais inseguro? Tem. Aliás, não deve ter só uma razão para o que a gente tem visto ultimamente, né? Mas é claro que uma maior autonomia de um ser que até então não oferecia muita resistência, né? Não tirava muito o chão do outro, porque ela vivia para ele, para a família, vivíamos para isso. Né? Eram poucas as mulheres que tinham assim conquistas profissionais. Isso é recente, né?
Mas isso que você falou, eu acho que a grande cilada do casamento é o rancor, é um certo rancor que o casal vai desenvolvendo ao longo do tempo. Às vezes não é verbalizado. Poxa, eu abri mão de tanta coisa e agora ela está aí toda, né, saltitante aí, fazendo conquistas. E tudo que eu abri mão, eu não tive uma carreira fora por causa dela e dos filhos, ou vice-versa. Né? Então, isso acontece muito. Por isso que, então, vamos caminhar juntos. Você não quer... Vamos ficar juntos na caixinha. Isso é uma cilada que muitos casais não percebem. Né? E quando percebem, os mais saudáveis emocionalmente vão discutir, vão reestruturar tudo isso. Né? Mas tem casais que realmente... Aí um fica cutucando o outro, aí começa uma competição, uma rivalidade. Aí é difícil segurar. Esse ressentimento é muito presente, né? Eu vejo que Muito. essa manipulação do depois de tudo que eu fiz por você, é como se tivesse uma conta mesmo da gratidão ali, agora você tem que ser grata. Antes da pessoa verbalizar, você mesmo está numa relação que é abusiva, que é tóxica, e você não sai porque você pensa, essa pessoa abriu mão de tanta coisa por mim, a gente passou juntos por tanta coisa. Sim. Como não fazer com que essa conta da relação paralise a gente? Então, isso teria que ser com o diálogo franco, aberto, mas não é uma tendência natural. A gente acha que vai dar conta sozinha daquilo, que a gente vai passar por cima, que a gente vai reelaborar tudo aquilo e vai estar tranquilo, mas não é assim que funciona. Né? Agora, é difícil alguém chegar e falar, olha, o teu sucesso está me incomodando. É muito difícil a pessoa falar, porque envolve o sentimento mais complicado que a gente tem, que é a inveja. Que raríssimas pessoas admitem ter inveja, né? Então, a insegurança, você fica vulnerável quando você fala que o outro, você está achando que o outro está melhor que você. Então, você acha que você vai dar conta e o discurso é não, estou com você, estou apoiando. Mas tem uma série de boicotes intermediando tudo isso, né? Então, o diálogo seria o essencial. Percebeu? Puxa uma conversa, não precisa ser nada sério, DR. Não, vai jantar, vai tomar um café, conversa. Nossa, você tá te incomodando isso? Né? Como é que isso pode ficar mais leve para você? Só que quando a pessoa engata no sucesso também, ela pouco olha para o lado, porque ela está tão focada naquilo, é novidade, é coisa boa. Né? Tudo, Carol, gira em torno de uma boa parceria. Se você gosta realmente da pessoa que está com você, você vai ter consideração, você vai observar. Né? Se demorou para você sacar, mas uma hora você percebe, você tem que ter olhos avisados. Né? E ouvidos avisados. Você tem que prestar atenção. Se você gosta, você se liga. Você não nota se a pessoa não está com uma cara legal? Sim. Você não nota também quando aquilo te faz mal? Eu falo sempre para as minhas pacientes. Você não nota que aquilo dói? Você pode não ter uma convicção claríssima de 100%, mas você não sente que dói? Que não está confortável, você se sente... Porque não é o que eu sinto pelo outro, sabe, Carol, que importa 100%. Eu acho que é muito importante o que o outro me faz sentir. É como eu me sinto nessa relação, Como é que eu né? me sinto com ele? Se eu estou sempre insegura, triste, pisando em ovos, preocupada, achando que aquilo não tá bom, vai acabar, que ele tem outra, não é uma relação que me faz bem. Por que que as pessoas insistem no que faz mal? Elas se adaptam ao sofrimento, como se não houvesse outra saída. Por que que elas insistem? Então, porque tem medo de perder aquilo, de não encontrar mais nada. Existe o apego à família, à rotina, sabe, à própria casa, aos amigos em comum. É toda uma vida que foi construída em cima daquilo. Então, não quer abortar o processo. Entende? E às vezes a pessoa tem que sair daquilo porque já não está bom. Né? Se não tem amor, tem gente que me pergunta, mas dá para se relacionar sem amor? Ah, se for tua opção, dá, por que não? Você tem um marido legal, é uma relação de respeito, você não quer saber de mais nada na vida, tá bom a tua família, teus filhos, teus netos. Uai, ninguém tem nada que ver com isso. Agora, ficar no que machuca, por medo de abrir mão, não ceder porque tem uma amante,
sabe? Ou Não, por não vou... culpa, né? Eu tô... A eu- destruição da família, sabe? Ah, eu fui a culpada de destruir a família. Eu ando muito intrigada com essa relação com a culpa, porque eu vejo muitas mulheres culpadas, é aquilo que a gente falou no começo da entrevista, né? Eu errei, eu fiz. Será que fui eu que fiz essa história toda desandar? Ou como se a gente fosse acumulando e assim, um erro não justifica o outro. Mas a pessoa faz com que justifique, fala, não, realmente eu fui omissa, eu não fui legal, Ela se ou eu engana. traí essa É pessoa. que isso faz ela ficar mais confortável perante o abuso. É o que dá, é o que ela faz para poder suportar. Se ela dividir culpa ou assumir a culpa, aí fica mais leve, porque você vê, é o preço que eu pago pelas coisas erradas que eu faço. E sem contar que nós somos educados, está é genético já. Você está acostumada a ouvir desde pequena que a mulher é responsável pelo sucesso do relacionamento. A mulher faz o homem. Filha, se você tiver... Meu pai me falava, se você tiver paciência, uma hora ele acomoda. Releva. Você sabe que eu estava vendo o Instagram, esses cortes, e eu vi uma coisa que eu fiquei horrorizada, Carol. Não sei o nome, não quero citar nome, só quero citar o que foi falado. Ele falou, porque eu falei para minha paciente, qual era o problema da paciente? Ela era casada, ele tem uma amante, o marido dela, ela sabe que ele tem essa amante, né? Mas ela não quer separar, sabe? Tá? Ela gosta da vida de casado, não deve significar nada. O cara vira e fala assim, eu expliquei para ela, ó, você não transa todo dia. Então, você até divide aí um fardo, né? E outra coisa, se ele mente para você, como é que você sabe que ele gosta de você? Porque ele gosta de você. Por que que eu sei que ele gosta de você? Porque ele mente, ele esconde. Se ele chegar para você e falar assim, tô mesmo, tenho um amante mesmo e tchau, aí ele tá detonando a relação. Mas se ele esconde, é porque ele te ama. Que amor é esse? Convencer as mulheres que se os maridos traem e mentem, omitem, é porque eles amam as mulheres. Olha que distorção! Você percebe? E muita mulher pensa exatamente assim. E aí eu acho que ela vai voltando para aquela coisa que você falou do isolamento, que é ninguém entende a nossa relação. Ninguém Isso, entende a gente. isso. Para justificar uma relação que está completamente desinvestida, né? Mas uma hora ela vai ficar tão insustentável, porque chega esse ponto, né? Que aí ela sai. Mas por que que ela demora para sair? Porque nesse ponto, no relacionamento abusivo mesmo, que dói mesmo, ela já está com depressão, ela já tem pânico, tem mulheres, eu atendo mulheres com transtorno de estresse pós-traumático, de tanto estresse que ela passa diariamente, nunca sabe como é que ele vai chegar, dá murro na parede, chuta, tem que pegar os bichinhos, porque ele judia dos bichinhos. Para que viver com uma criatura dessa maneira? Quais Eu são pergunto. esses exemplos de... Você está falando isso, eu lembrei, tem uma série que eu adoro, que é aquela Maid, do Netflix, sobre uma relação abusiva. E o cara é muito agressivo na primeira cena, eles discutem e ele joga um copo, você falou assim, ele joga um copo na parede. E aí ela sai de casa, ela vai para assistente social, e a assistente social pergunta para ela, então ele foi violento? Ela fala, não, porque ele não me bateu. Ela fala, mas ele foi violento. E ela precisa, para colocar no relatório, que a mulher fale. E ela nem percebe que o levantar a voz era uma violência. Que violência você percebe que as O pessoas... soco na parede é o soco que ele está dando nela. Ela não nota, mas ela sente o medo. Ela pode não fazer linkar isso, mas ela percebe. Aí sai, vamos supor, vamos jantar, faz tempo que a gente não sai, não sei o quê. No carro, ele já vai freando, ele buzina, ele arruma briga, ela já vai ficando tensa, né? Aí chega no restaurante, ele engrossa com o garçom, aí ele fala, você tá olhando, esse cara tá te olhando, já puxa a briga. Ela começa a não querer mais sair de casa. Ele usa 1000 artifícios para conseguir o que ele quer e a culpa é dela. E o tratamento do silêncio também entra nisso, né? Nessa manipulação. A geladeira, coloca na geladeira, é insuportável para elas. Porque o amor é tão pouquinho, né? Mas eles dão um pouquinho.
quando tira, aniquila, ela não tem no que se apegar, ela não tem chão, ela não tem ninguém. E aí eu acho que ela volta pro looping da culpa, né? Porque assim, Claro. como ele tá em silêncio, você fica pensando, o que que será que eu fiz para essa pessoa estar em silêncio? E você começa a ficar com muito medo e repassando a sua vida inteira. E talvez você Não, nem e tenha você feito sabe, nada, né? não, muitas sabem que não fizeram nada, mas sabem que ele acha que ela fez. Mas como ele não Então, verbaliza, também fica um fantasma, né? e tem o gaslighting, O né? que é o gaslighting? Explica pra Então, gente. quando é uma estratégia, né, do relacionamento abusivo, de manipulação, inclusive, que você faz com que a pessoa comece a duvidar da própria percepção dela, das memórias dela. Né? Ela vai ficando tão enfraquecida, ela não tem mais certeza de nada. Mas você chegou essa hora, mas eu te falei ontem que eu ia chegar mais tarde. Não, você não me falou. Ou falou, não falou. Fala para o filho não está nem olhando. Olha aí, sabe? Você me disse isso outro dia. Ela fala, mas eu não te falei nada. Ou eu te avisei que eu ia fazer tal coisa. Não, você não me falou. Você não... Aí ela começa, meu Deus, será que eu estou ficando maluca? Né, foi baseado naquele filme onde ele esconde. Teve uma peça de teatro também que eu fui assistir há uns 2 meses também sobre isso. Sensacional, as estratégias. Eu não lembro o nome da peça. Foi lá no Teatro na Rua Augusta, maravilhoso. Né? Então, sumia, ela deixava um vestido, o vestido sumia, de repente aparecia num outro lugar. Ela falava, mas quem tirou daqui? Ué, não tinha ninguém aqui, só pode ter sido você. Ela começa a achar que ela está pirando. Nossa, que loucura. Que outros exemplos de gaslighting você vê? Tudo, né? Geralmente é isso, do que falou, né, que ia fazer e ele fala que não disse nada, ou eu te falei que eu ia fazer, eu guardei, pega, tira documento, muda de lugar, e aí fala para a esposa, onde que está aquilo? Está lá, onde sempre esteve. Chegar lá e fala, não está lá. Bom, eu não tirei. Se só tem eu e você aqui, eu não tirei, quem que tirou? Tá vendo como você não tá cuidando Você da não casa? está batendo bem. Não, você não está normal. Começa assim. Até com um cunho de preocupação, você não está normal. E aí você acha Sabe, que então, tá com essa pessoa é um jeito de cuidado. Você começa a achar que só ela Quem vai me querer? Quem vai me querer? Ou fala, você não me procura, você sexualmente a gente está afastado. Também você se olhou? O que você faz para que eu tenha vontade de chegar perto de você? Gente, é cruel. É cruel. E como a gente começa a sair desse lugar? Porque até antes da gente começar a gravar, eu estava conversando aqui com o Ziel e ele falou, eu sempre esperava o grande estopim. Assim, depois de tanto tempo que você tem abusos e depois romances, abusos, romances, fala, não, parece que você está esperando um grande momento. Assim, a hora que a pessoa for violenta fisicamente ou um É para grande sair sem rompante. culpa, né? Então espera realmente que ou a pessoa perca as estribeiras, ou traia, ou que você pegue no grande pulo como se tudo que foi deteriorando a tua autoestima não fosse o suficiente, né? Mas a pessoa vai alimentando uma esperança, ela se fixa na esperança de dias melhores. Não, ele já foi legal, ela já foi legal. Então essa pessoa legalzinha tá dentro dela. Sim. O que eu preciso fazer para tirar ela de lá de novo? Então, puxa para ela a responsabilidade. Ela não entende que aquilo ele está manipulando e judiando porque ele quer. Ou porque ele é assim. Então, não serve para se relacionar. É uma pessoa que te destrói. Sim. Né? Eu vejo muito também mulher falando, não, mas se ele for para terapia, aí as coisas vão melhorar. Só que assim, o processo terapêutico é lento. Talvez ele até esteja em terapia e não esteja trabalhando isso, mas a gente fica geralmente dando não estão em desculpas, terapia. né? Não, né? Não. Eu atendi uma mulher que foi lá, ela primeiro dia, na época eu ainda fazia presencial, ela falou, eu vim aqui porque eu preciso de uma terapia de casal. Eu falei, cadê teu marido? Ela falou, ele não quis vir. Eu falei, então não vai ter. Ela falou, posso fazer sozinha? Pode, né? Aí ela foi fazendo uma terapia individual. Chegou um determinado momento que ela falou, não tem mais condição, meu casamento não existe. E ela separou. Dali um tempo, chega um cara no meu consultório, marcou consulta, eu atendi, até então não estava falando nada de assim. Eu falei, bom, você me procurou por quê? Ele falou, não tenho problema nenhum, não. Eu só quis vir aqui olhar a cara da filha da mãe que fez minha mulher se separar de mim.
Eu não sabia quem era, até reconhecer. Eu falei, eu reconheço, mas eu tremia, né? Óbvio. Falei, mas então, se você tivesse vindo com ela, Como ela como ela sugeriu. sugeriu, como ela quis, se propôs, talvez vocês estivessem juntos. Mas você vê o narcisismo? E precisa tomar cuidado com isso também, porque agora todo mundo é narcisista. Não é Sim, assim total. também, né? Todo choro é depressão, não é assim. Mas você percebe um comportamento de uma pessoa que não sai do salto. Quer dizer, a culpa é dela. Eu não fiz nada errado, eu não tenho por que fazer terapia. Como é que você vai chegar num acordo com uma pessoa que tem essa postura? Ou que vai para terapia, mas que... Ou para ficar acusando o outro. Exatamente, porque eu vejo muito isso. Também. Os casais que vão na terapia e tratam o terapeuta de casal como juiz. E quer que fique do lado fique dele. do lado dele. Que endosse a queixa. Né? Isso é muito daqueles casais que brigam e não chegam a conclusão nenhuma. Um quer convencer o outro que ele que está certo. Não, eu que estou certo, você que está certo. Então, eles vão para ter um mediador mesmo, mas como juiz. Não, você está errada de fazer isso, você está errado de fazer aquilo. E não é a proposta da terapia. E como perceber que é hora de ir embora? Porque para a gente desconstruir esse lugar do dar a última chance ou esperar a última grande tragédia. Então, Carol, não é tão difícil perceber. Porque, olha, se você está num relacionamento que foi bom, né, mas que de repente não é mais, passou a não ser bom mais, se você nota que você vive angustiada, que você não, a relação não vai para lado nenhum, ela não cresce, ela não se estabiliza, né? Vocês estão constantemente brigando, sabe, o teu sentimento é de solidão, mesmo estando ao lado da pessoa. Né? Quando a pessoa não te ouve, ela não está nem aí para você, você também já não está mais afim nem de falar mais nada. Não tem por que manter um relacionamento assim. Né? A gente não nasceu grudado, a gente pode rever as rotas, mudar, né? Rever comportamentos, ficar sozinho um tempo, ficar sozinho. Né? Isso num relacionamento que acabou com os desgastes naturais ou porque não combinou, né? Foi incompatível, que isso pode acontecer. Agora, num relacionamento abusivo, aí é mais complicado, porque a mulher ou o homem, eles estão numa posição se sentindo muito inferiorizados, muito enfraquecidos, né? Eles não têm com quem contar, têm medo dos filhos, porque eles ameaçam muito tomar a guarda dos filhos, porque a mulher não trabalha porque ele não deixava, né? Isso é muito comum da gente ver. Então, a mulher fica por causa dos filhos, ameaça, tem comportamentos que sugerem que ele também vai ser agressivo com os filhos. Então, a mulher fica para proteger, ou também porque não tem para onde ir. Sim. Né? Então, aí, é raro a mulher que consegue fazer uma terapia. Ele não vai deixar ela fazer uma terapia para as fichas caírem, né? Mas aí tentar se reaproximar dos amigos, da família, aí tem que haver uma rede de apoio, senão ela não consegue, até para ela fugir, para ela ter para onde ir, né? Então, é isso que a pessoa tem que começar a questionar, sabe? Por que, E que não a ter pessoa não vergonha questiona? de falar, né? Porque eu Vergonha sinto do que quê? que às vezes a pessoa ela já relatou tantos abusos que ela fica com vergonha de contar para os Sim, porque amigos, para os falam que ela é mulher familiares. de malandro. E essa frase é horrorosa, mas é o que elas ouvem. Ah, você reclama e volta. Não deve estar tão ruim, sabe? Ainda menospreza a situação que a pessoa vive. Né? Ela volta muitas vezes porque ela não tem alternativa. Nem alternativa concreta e nem alternativa mental, psicológica. Ela não consegue. Porque cria, inclusive, o cérebro fica viciado nessa gangorra emocional. É como se ela tivesse viciada em droga. Ela volta, dá uma larica. Como é que a gente vai quebrando esse vício? Se amando, entendendo que você não merece passar por isso, né? Porque começa a pensar, né? Antigamente, o que você gostava de fazer? Porque a pessoa vai ficando descaracterizada, ela vira uma sombra do abusador, porque ela só faz o que ele quer que ela faça. Ela só age como ele acha que ela tem que agir. Então, cadê a tua essência? Sabe? Faça exercícios de respiração. Hoje você não precisa sair de casa, você pega o YouTube, você tem vídeo de tudo.
não é? A gente se mata para fazer vídeo, Sim. para alertar. E tem milhões de conteúdos, então comece a investir nisso, no autoconhecimento. Por que é que eu acho que eu tenho que viver isso? Por que que eu acho que eu não entendo que eu mereço ser feliz, que eu mereço uma coisa melhor? Então você começa a mudar padrão de pensamento. Não é eu sou uma pobre coitada condenada eternamente a viver esse inferno. Não, eu sou merecedora de ser feliz. Sabe, eu tenho saúde, eu posso trabalhar. Tem que ir à luta, tem que sair do abuso, cortar relações, bloquear em tudo, porque ele volta maravilhoso para pegar de volta. Entendeu? É aí que recomeça aquele ciclo do abuso. E ela cai por quê? Ela não tem força. Então ela tem que ter a rede de apoio. Fala, não, não vai. Vamos viajar, vamos, sei lá, qualquer coisa que tire o foco. Eu vi um filme esses dias que chama Querida Alice, que está no Amazon Prime, de uma relação abusiva, muito pautada nos filmes, e como a rede de apoio foi fundamental. Assim. Então, uma hora as amigas, a amiga chega com um taco de beisebol e quebra o vidro do cara para falar. Porque daí ele para o carro e a amiga sai, que está sendo abusada. Então, é importante a gente poder ter essas pessoas, né? Que olham pra gente. Te defendendo, te ajudando, abrindo seus olhos. E te ouvindo seu elogiando choro. também, porque você começa a duvidar de você, né? Eu vejo Claro. como é O pessoal importante. se sente a derrota só. Às vezes são coisas simples, mas se a gente tá com alguém que você tá percebendo que tá numa relação assim, é elogiar a forma como ela educa os filhos, o jeito que ela tá vestida, elogiar a forma como ela cuida da amizade de vocês, pra pessoa ir se sentindo capaz, né? Isso. Porque ela sai derrotada, ela sai, sabe, a mulher vira um bagaço. Ela não confia mais nela, ela se acha horrorosa, porque ela ouve isso o tempo todo. Então, ninguém vai te querer. Filha, fica comigo. Por que você acha que quem vai querer você? Ainda mais com filhos. E aí parece que é tão grande que a gente paralisa, né? Paralisa. Um primeiro passinho, o que você falaria pra gente fazer? Se ame. É tão, né, falar isso é tão frase feita, mas é verdade. Né? Se você não entender o valor que você tem e desenvolver, se você não desenvolver um senso de merecimento, você não consegue desenvolver o espírito de busca. Porque você acha que você não merece. Então, entendam, né? As mulheres têm que entender, homens têm que entender que a gente não pode se violentar para caber numa relação, né? O amor que você sente pelo outro nunca pode ser maior do que aquele que você sente por si mesmo, e isso não é egoísmo, né? Mas é a medida, sabe? O primeiro amor, o mais importante, é o que eu sinto por mim mesma. Porque aí, se alguém te abandonar, você não vai morrer. Aliás, ninguém morre, né, por causa de ninguém. E que esse amor tem a ver com validação, né? Eu tenho trabalhado muito o amor próprio no lugar do acolher quem você é, de uma autocompaixão. Se ame, mesmo sendo desorganizada, que talvez foi algo que o seu parceiro falou que você era. Ansiosa. Faz parte de você. Porque às vezes a gente acha que para se amar, a gente vai ter que corrigir pontos que talvez nem sejam defeitos. Eram só características suas que foram apontadas como defeito pelo outro. E foi o que chamou a atenção do outro. Depois ele quer te consertar, né? Então ele quer te desconcertar. É isso que a gente não pode deixar. Sabe, você tem que abraçar seus defeitos, as suas imperfeições, elas fazem parte de você. Quer melhorar? Ótimo. Sabe, agora, aquilo é tua essência, faz parte de você. Qual é o problema? Né? A gente não nasceu para satisfazer a expectativa alheia. Não, a gente gosta de agradar, óbvio, né? Mas a gente não pode se desagradar. Sempre o alerta é esse. A hora que você perceber que você está se desagradando, presta atenção. Ou justificando um maltrato por conta de uma característica sua, né? É porque eu sou carente, porque eu sou medrosa. Você é. E daí? E nada justifica te tratarem mal por isso. Exatamente. Muito obrigada, doutora Ana Rita. Foi show. Muito feliz. Muito obrigada, cara. Adorei te conhecer pessoalmente. Eu também, Amei. muito. Obrigada. Obrigada.